A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, irmãs e ouvintes da palavra de Deus. A palavra de Deus, o Salmos 107, o versículo 20 diz: Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. E nós vemos também em Hebreus capítulo 11, o versículo 6: Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Amado, nós já estamos na sequência fazendo estudos sobre a cura. E nós vemos que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, é a prova convicção daquilo que não se vê. A fé é o nosso cinco sentidos, as nossas emoções, só vai acreditar se vê o milagre. Agora a fé, ela já enxerga o milagre antes dele se manifestar. Não é pelo sentimento, não é pelas nossas emoções, mas é por aquilo que a Bíblia diz. O homem natural rebela-se e argumenta: se não puder senti-lo, não crerei. Esta não é uma atitude de Deus, e não há para ela apoio nas Escrituras. Tomé, ele disse: se eu não vir de maneira nenhuma, crerei. João 20, 25. E esta atitude não agradou a Cristo. A maneira de Deus, ela é: crede que recebestes e vós o tereis. A sua condição é que você creia que Ele responde às suas orações e você sarará, de acordo com a sua promessa, a promessa da palavra de Deus. Em outras palavras, quando você ora pedindo a cura, Cristo o autoriza a considerar a sua oração já respondida. E isto é verdade também quando você pede qualquer outra bênção que Ele prometeu e que Cristo já providenciou. Esta é uma lição fácil de se aprender. É preciso apenas dar à sua fé o lugar certo. O homem a coloca depois que ele vê e sente a resposta. Cristo a coloca antes que você a veja e sinta. Quando você sabe que a palavra de Deus é a única razão para crer, que a sua oração é respondida, então você tem fé. Deus não prometeu começar a sua cura antes de você crer que a sua oração foi ouvida por Ele. Visto que isto é verdade, creia que a sua oração é ouvida quando você realmente ora. Acredite do profundo do teu coração, mesmo que os sentimentos estejam dizendo ao contrário, os cinco sentidos estejam dizendo ao contrário. Sabemos que temos aquilo que pedimos dele, não porque vejamos a resposta, mas porque Deus é fiel, a qual também o fará. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24. Há três testemunhas em todo caso de cura. Primeiro, a palavra. A palavra declara: pelas suas pisaduras foste sarado. É enfático, já foi feito. A dor, em segundo lugar, que declara que a doença não foi curada.
A dor vai dizer, está aí o problema. Em terceiro lugar, a pessoa doente que declara, pelas suas pisaduras fui curado, baseando-se o seu testemunho na palavra de Deus. Mas se ele dizer, não estou, não acredito, não acho, ele perdeu a bênção. Ele recusa desdizer-se e declara em face da dor e dos sintomas, estou curado porque Deus assim o afirma. Lembra-se então das Escrituras, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que Deus prometeu. Hebreus 10, 23. Ela mantém a confissão da palavra de Deus de que está curada, e Deus a torna em realidade. Ele disse, não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Salmos 89, 34. Deus disse, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazias. Isaías 55, 11. E eles o venceram, quem? Satanás, pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Em outras palavras, vencer o inimigo, primeiramente na base de serem salvos, filhos de Deus, redimidos através do sangue de Cristo. E em segundo lugar, venceram-no confessando a palavra no seu testemunho. Eles confessaram. Quando Satanás, depois que você tiver orado pedindo a cura, lhe disser que você não se restabelecerá, diga-lhe, está escrito, eu sararei, o Senhor me levantará. A palavra de Deus na sua confissão derrotará o adversário. Quando Satanás tentou a Cristo no deserto, tudo o que ele ouviu de Jesus foi, está escrito. Está escrito. E o resultado foi então, o diabo o deixou. Mateus 4, versículo 4 a 11. Mas tudo que algumas pessoas sabem dizer é, o diabo diz, o diabo diz, o diabo diz. A maneira pela qual Cristo resistiu e venceu Satanás no deserto foi confessar a palavra escrita. Visto ser esta a melhor maneira, sigamos o seu exemplo e não tentemos outro modo. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 24, 27. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. A verdadeira fé na palavra de Deus é mais do que somente crer naquilo que você pode ver e sentir. A fé genuína significa que você está tão convencido a respeito das promessas de Deus, que você crê nelas, mesmo em face das evidências em contrário. Sentimento, as emoções, aquilo que a circunstância diz. Muitos têm uma ideia errônea a respeito da natureza da fé. Pensam que ela é um exercício vigoroso da mente. Exercício vigoroso da mente. Que a gente tem que lutar, se preocupar para conseguir as bênçãos de Deus. Dizem, eu tenho toda a fé do mundo.
mas enquanto não vir alguma mudança, não creia que esteja curado. Recuso reconhecer uma coisa que eu ainda não consegui. Eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Creio que se uma pessoa estiver curada, ela o saberá. Essas pessoas justificam. Essa pessoa tem uma ideia errada a respeito da natureza da fé. A fé para a cura é exatamente a mesma fé para a salvação. A Bíblia ensina que o pecador tem que crer que está salvo e confessar a sua salvação ousadamente, com base apenas nas promessas de Deus, mesmo antes de sentir a alegria do perdão. A alegria virá se ele apenas crer e disser pela fé que tem o dom da salvação. Precisa crer que está salvo, baseado somente na autoridade da palavra de Deus. Isto é fé. Este é o modo de Deus salvar as almas perdidas. Mas este é também o modo de Deus curar os corpos doentes, enfermos. A mesma Bíblia ensina que o doente precisa crer que está curado. A despeito daquilo que sente, precisa crer que está curado, baseado somente na promessa de Deus. Precisa dizer que tem a bênção da cura pela fé, confessá-la ousadamente, e a alegria da cura virá. Não pode duvidar se os sintomas não desaparecerem imediatamente. Precisa afirmar-se na palavra de Deus. Ela será cumprida. Isso é tanto verdade para a cura do corpo, quanto é para a cura da alma. De fato, este é o modo de Deus em realizar o cumprimento de qualquer das promessas que Ele nos fez. O aprender a crer que Ele ouve e responde. Quando você ora, é bênção muito maior do que a própria cura. Porque você pode fazer a oração da fé 10.000 vezes ou mais por você mesmo e pelos outros. E toda a sua vida pode passar-se na alegria indizível de ver a resposta de Deus para as suas orações e o cumprimento das promessas que Ele lhe fez. Portanto, meus amados e minhas amadas, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera. É a prova, convicção daquilo que não se vê. A fé, a Bíblia nos diz, aquele que não tem fé não pode agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, além de tomar posse do milagre da tua cura, tome posse também para todas as áreas da sua vida, no nome de Jesus de Nazaré. Que Deus os abençoe, que Deus faça resplandecer sobre a tua vida e o teu rosto a sua paz, e lhe dê um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de milagre, na presença do Senhor. Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor.